Mas um homem não pode se transformar em uma mulher, por mais que ele genuinamente ache que é uma mulher. Se sim, eu me converto ao cristianismo agora. Abortar não curará a mulher. O senhor doutrina pessoas na Guatemala, então, a serem cristãs? Não doutrino ninguém. Não. A verdade absoluta é que todo cara que é moralista demais gosta de dar um rabinho. Meu nome é Gianluca, eu tenho 27 anos e sou criador de conteúdo. Olá, professor Jean. Como é que vai? Jean, não é isso? Jean. Eu gostaria de começar abordando que quando a gente trata do cristianismo, falando dessa maneira generalista, a gente esquece de abordar o fato de que existem várias vertentes cristãs. Então você não pode tratar como o cristianismo eleva o padrão moral, porque, como você mesmo disse, existem diversas vertentes, onde, por exemplo, lugares onde mulheres não podem ser pastoras, a maior parte das vertentes cristãs não aceita o divórcio nem em casos extremos, em casos de violência. E abordando principalmente a parte de não só elevação moral, mas elevações tecnológicas, é um tanto quanto racista assumir que o cristianismo levou a ciência para todos os lugares. Quando você diz isso, você presume que o cristianismo e as sociedades cristãs, principalmente a sociedade europeia, era a única detentora da verdadeira moral, a única detentora da verdadeira civilização, e ignora, por exemplo, que na América Latina, onde o povo cristão veio para doutrinar, a gente tinha, na sociedade inca, um sistema de correio, que era o Capanã, que conseguia ser imensamente superior a qualquer sistema de correio na sociedade europeia. O cristianismo esteve na Etiópia antes de estar na Europa. 95% da África ou é islâmica ou é cristã. Se você pegar a África subsaariana, que é a África negra, ela é, em sua abrangência quase total, pentecostal. Então, o cristianismo tem nada a ver com cor de pele. O cristianismo se expande hoje mais onde? Na China, onde é perseguido. O cristianismo tem nada a ver com cor de pele. Aliás, essa questão racial nem sequer é tratada na Bíblia. Gálatas, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz assim: não há homem nem mulher, judeu nem gentil, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Então o cristianismo é a união disso, não tem absolutamente nada a ver com cor de pele, e é um dado objetivo, que ele enaltece a condição da humanidade. Nas Assembleias de Deus, aqui no Brasil, desde o início tem mentores e pessoas que são extremamente queridas e líderes, que são negros, homens inteligentes, inteligentíssimos. A pessoa não olha para a cor da pele no cristianismo. É ali, inclusive na igreja, que todos se tornam um, genuinamente e verdadeiramente. Quando eu digo racismo, eu não estou me limitando apenas ao povo negro, não estou me limitando apenas à cor de pele, eu estou me limitando a outros povos que não fossem o povo europeu, que não fossem o povo cristão. Quando, em nome do cristianismo, você impõe a moral cristã, destruindo, muitas vezes destruindo ídolos, destruindo as crenças de um povo. Foi pelo tempo, professor. Fique tranquilo. Foi em razão do tempo, não foi porque as pessoas acharam que o senhor não estava indo. O segundo tema é: a ideologia de gênero é uma perversidade contra o ser humano. Meu nome é Gustavo Sábio, tenho 26 anos e sou advogado. Conheço sua obra, inclusive a luta pela verdade, né? Se não me... Meu livro mais recente. Isso, exatamente. Na verdade, eu acho que esse discurso é uma perversidade contra as pessoas que se identificam com um gênero oposto àquele que elas nascem, né? Fazendo até alusão ao Pirula, que muitas pessoas conhecem, é um biólogo bastante... que tem uma relevância aí na divulgação científica. Tem um vídeo dele que ele fala sobre o gene gay, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa homossexual, eu sempre fui uma pessoa homossexual. Desde a minha puberdade, eu sempre me atraí por homens. Tentei muitas vezes me atrair por mulheres, tive relações sexuais com mulheres, não me senti satisfeito. E quando eu realmente me descobri gay, foi uma abertura muito grande para mim, tanto intelectualmente quanto na própria identidade minha, né? Eu sou homem, sou cis e tudo mais, mas o que eu quero dizer é que, do mesmo modo que existem as pessoas intersexo, que são as pessoas que antigamente eram tratadas como hermafroditas, existem pessoas que também têm diversidade de gênero, não só sexo biológico. Uma pessoa intersexo, por exemplo, ela pode nascer com testículo e vagina, ou com pênis e um ovário, ou com um testículo e um ovário, né? E aí vai além do pragmatismo que as pessoas falam de genes, por exemplo, XX e XY. Existe XX
Y, existe XO, por exemplo. Então, esse espectro que existe na identidade sexual biológica também é um reflexo na identidade de gênero. Então, eu acredito que o gênero da pessoa, o jeito que ela se manifesta, desde muito pequeno, muitas vezes, é também um reflexo biológico, não só biológico, também construído socialmente, e dizer que é uma perversidade contra o ser humano, para mim é uma perversidade contra a existência de pessoas que, na verdade, só estão querendo exercer a identidade delas mesmas. Primeiro, muito bem colocado, gostaria de fazer uma distinção muito importante entre o comportamento homossexual e a ideologia de gênero. O comportamento homossexual é um comportamento que está dentro das possibilidades da realidade. A ideologia de gênero propõe algo para a pessoa que é impossível de acontecer. E é impossível de acontecer não é porque eu não queira, não é porque uma pessoa específica não queira, é porque existe um obstáculo chamado realidade. Quando você dá a expectativa para uma pessoa, que é um homem, que ele pode se tornar uma mulher, você está dando a ele uma expectativa de algo que não se realizará. E, neste sentido, é extremamente perverso. Tanto é assim que tem inúmeras pessoas que se submetem à cirurgia, que é chamada de ressignificação de gênero, que entram em questões de depressão profunda, porque aquilo que é prometido não pode ser entregue. E reitero, vermentizo, sublinho, não pode ser entregue não é porque nós não queiramos, é porque há um impeditivo. Ele vai se encontrar e se entender mais à frente como um homem efeminado, não como uma mulher. Então esse é um grande problema. Só estabeleço, para deixar bastante claro, não tem a ver a questão quanto ao comportamento homossexual. Um homem, dentro do campo das possibilidades da realidade, pode ter relações sexuais com outro homem, mas um homem não pode se transformar em uma mulher, por mais que ele genuinamente ache que é uma mulher. Sim, Deixa eu só dizer só mais uma coisa. Sim. Existe na história intelectual humana um tema que é tratado e todas as sociedades concordam com isso. E sociedades das mais diversas visões de mundo, cristãs, ateístas, islâmicas, budistas. Nós somos a primeira geração na história da humanidade, a primeira geração na história da humanidade a achar que seja lá o que nós chamamos de gênero é o sexo que deve se adequar a isso que chamamos de gênero. Até a nossa geração anterior, todas as sociedades do mundo entendiam que era, na realidade, o gênero, que se chama hoje de gênero, que deveria se adequar ao sexo. Tanto é assim que a história da psiquiatria traz isso como algo para ser tratado, chamado disforia de gênero. Não, tudo bem, mas se o senhor me permite, por exemplo, quando o colonialismo chegou aqui nas terras indígenas, por exemplo, foram encontradas muitas pessoas que eram consideradas com gênero fluido, por exemplo. Existiam indígenas que nasceram homens, biologicamente, mas desempenhavam um papel feminino na sociedade. Nas comunidades aborígenas também, indígenas do norte, da América do Norte, também existem manifestações bastante claras, se você me permite. Não, homens efeminados existem. Não, tudo bem, são homens que na verdade desempenham um papel feminino. Existem. Então, exatamente. São homens. Não, claro, eles são homens biologicamente, mas a questão do gênero que era discutida na ideologia de gênero, que também não é um termo que eu concordo, né? Ideologia de gênero, não sei se isso é aplicável, mas o que eu quero dizer é que as mulheres transexuais, por exemplo, ninguém está discutindo o sexo biológico dela, mesmo porque ela pode ser uma pessoa intersexo, ela pode ser uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Turner, que nasce com disfunção, por exemplo, em órgãos sexuais, e a gente se apegar nesse fator biológico para uma construção social, então qual que é o problema da gente considerar aquela mulher, aquele homem, né, biologicamente, que quer se identificar com uma mulher, porque a gente não pode respeitar a opinião, entendeu, da pessoa, porque, sendo bem sincero, eu tô no meio LGBT, entendeu, eu tenho amigos que desde muito novo, são homens extremamente afeminados, certo? E eu acredito que eles se descobrem como mulheres mesmo. A própria identidade da pessoa, do jeito que ela se manifesta para o mundo. E aí, beleza, são homens afeminados, mas se a pessoa quer ser tratada como mulher, qual que é o problema disso? A gente não vive numa sociedade democrática, libertária e tudo mais? É uma posição importante, mas eu devo lhes dizer, a grande questão é, nós não podemos afastar a realidade. Uma pessoa pode genuinamente achar que é uma mulher. Um homem pode genuinamente achar que é uma mulher. Mas ele não pode afastar a realidade.
porque isso é a porta de entrada para movimentos como, por exemplo, dos transespécies, que são pessoas que acharam que nasceram no corpo humano por engano, que são, por exemplo, gatos ou cachorros que nasceram no corpo humano por engano. Isso então, não tem nada a ver. Não, deixa eu só terminar, o senhor não falou? Assim, Deixa claro. eu só terminar, né? Mas é porque deixa eu dar meu argumento, claro, fica à né? vontade. O senhor falou, se nós desconsideramos a realidade, nós entramos no espectro de dizer que seja lá o que a pessoa acha que ela é, nós iremos fazer com ela uma perversidade. É como se chegasse uma pessoa aqui com anorexia. O que é uma pessoa com anorexia? A pessoa com anorexia é uma pessoa magríssima, mas que se auto-identifica como obesa. Se chegar uma pessoa magríssima, se auto-identificando como obesa, o tratamento para uma pessoa com anorexia, que é magríssima e se identifica como obesa, seria a lipoaspiração? Não, na verdade... Fazer a lipoaspiração numa pessoa magríssima... Você comparar a anorexia com a identidade de gênero é totalmente perverso, na verdade. Isso é perversidade. Na sua opinião, mas está no mesmo espectro da autoidentificação. Não é, porque ninguém nasce, ninguém desde pequeno se manifesta anoréxico, entendeu? Você nunca vê uma criancinha de 3 anos pensando, eu sou muito gorda, deixa eu parar de comer. Então, tratar uma pessoa com anorexia fazendo uma lipoaspiração é a perversidade, porque embora ela se auto-identifique como obesa ela não é. Assim como tratar um homem como uma mulher é uma perversidade, porque não há nada que possa ser feito nele para que se torne uma mulher. A presença do cromossomo Y vai existir sempre. Certo, e uma pessoa que é... O ângulo da bacia XZ, por exemplo, para você, o que ela é? Teve como... XXY, ela é o que para você? Meu nome é Pedro Dalla, eu tenho 25 anos e eu sou estudante de computação. Esclarecendo, professor Pedro Henrique, já para passar a palavra para o senhor, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa em si. Na realidade, o meu posicionamento aqui é de resguardar a pessoa para que ela não se envolva em uma atividade em que é prometido algo que, pela realidade, impossibilidade da realidade, não pode ser entregue. Ok, eu queria pontuar que o senhor entrou num tópico em que falou que é negada a realidade à pessoa. Eu queria trazer que, de um dos momentos da sociedade em que a medicina foi mais conservadora, na época que homossexuais, transexuais eram considerados doença mental, transtornos mentais, o tratamento recomendado eram cirurgias de ressignificação de gênero. Então, não é uma coisa de agora, não é uma coisa que foi inventada agora. E eu queria saber como lidar com esse problema que não tem como fingir que não existe, não tem como fingir que não é uma questão. Você vai negar para a pessoa a possibilidade, mas aí você faz o quê? É um problema real, pessoas sofrem quando tem disforia de gênero, essa pessoa deve ser tratada, acompanhada, amada, deve ter tratamento psicológico eficiente, mas infelizmente tem que dizer a ela que é uma situação que não será resolvida pela amputação peniana, por exemplo, porque ele não vai se transformar numa mulher, vai se transformar num homem amputado. Então, dar uma expectativa para essa pessoa, repito, que não se realizará, é algo perverso. É isso que está aqui, ó. Ideologia de gênero é uma perversidade contra o ser humano. Mas o que você quer dizer com se transformar em um? Porque o nosso colega aqui entrou na questão que nós abordamos, o pessoal mais progressista, abordamos mais uma questão social. Você está preso no critério biológico, é um homem com o pênis cortado, mas isso não é uma questão absolutamente para ninguém, a não ser para os próprios conservadores. Não é uma As pessoas estão preocupadas com a expressão do gênero. É uma questão para a pessoa. É uma desonestidade, a meu sentir, com todas as vênias possíveis, contra a pessoa que está com a transforia de gênero. Certo. Dizer a ela que ela se submeter a bloqueadores hormonais, ou hormônios do sexo oposto, amputação peniana, por exemplo, ela se transformará numa mulher. Ela não se transformará numa mulher. Sim, mas o que você quer dizer com se transformará numa mulher? O nome não é ressignificação de gênero, a cirurgia. Certo. Então esse próprio nome já diz que a amputação peniana faz com que o corpo de homem passe a ser de mulher, senão não ressignificaria o gênero. Então, se esse nome diz isso, ele está propondo que haverá uma ressignificação de gênero quando o pênis for amputado. Mas o que eu estou argumentando aqui é que isso não é verdade. Aquela pessoa passará a ser do mesmo sexo
sofrendo porque o que foi prometido a ela não foi entregue. É uma pessoa que precisa ser amada, acompanhada, mas dizer a ela que aquilo que ela deseja não pode ser entregue porque é um impeditivo. E o impeditivo não é do conservadorismo, do progressismo, de nada, é da realidade. A realidade importa. A realidade é uma limitação, um delimitante às ações do homem. Quando nós descolamos a realidade do discurso e achamos que meramente a expressão linguística ou a narrativa é suficiente por si só, nós estamos atacando ferozmente as pessoas e colocando as pessoas em situações que farão com que elas sofram, se não por meses, por anos ou pela vida toda, porque são tratamentos irreversíveis. E nós nem falamos ainda do que está acontecendo com crianças, fazendo bloqueadores hormonais em crianças, sem ter a idade de decidir sobre sua própria vida. Então, são coisas irreversíveis que não entregam o que propõem, e é neste ponto que falo mais uma vez, é uma verdadeira perversidade contra o ser humano. Ok, então você concordaria comigo que submeter uma pessoa a uma condição de expressão de ser é errado e faz essa pessoa sofrer? Existem expressões que estão dentro da realidade. Por exemplo, o homossexualismo é uma expressão que está dentro da realidade. Está dentro da realidade. Mas a ideologia de gênero está fora da realidade. Existe um obstáculo contra essa expressão. Não é porque eu esteja selecionando as expressões que eu gostaria que acontecesse ou não acontecesse. Estou dizendo que tem umas que tem uma realidade como impeditivo. Mas qual que é o critério que eu quero saber, entendeu? É a realidade. O critério é apenas pênis e vagina? Não. É isso? O homem não é só pênis e vagina. Se eu lhe pegar uma célula do seu corpo, eu sei dizer se é de um homem ou de uma mulher. Qualquer pessoa com treinamento... Mas aí foi trazido pelo nosso amigo que anomalias de cromossomo existem, são fenômenos amplamente estudados, e você não pode tirar nenhuma conclusão baseada nisso. O senhor acabou de dizer anomalia. Sim. Esse nome anomalia quer dizer que é algo que deveria ser de outra forma. Sim. É um erro que aconteceu. E mesmo assim, se teve... erro é um... O senhor está falando anomalia? É uma anomalia. Anomalia é um nome pior do que erro. Anomalia é pior do que erro. Então, é uma média, sim, existe. Não é? É, exatamente. Então, é uma perversidade, porque não pode. Teve cromossomo Y, é homem. Se tem cromossomo Y, é homem, essa é a sua afirmação final. É a afirmação da realidade. Quando nós chamamos masculinidade tóxica, eu não estou negando a existência de que inadequadamente se estão dizendo que isso se refere a atos inadequados. Atos inadequados existem, mas não são masculinidade. E por terem usado inadequadamente a linguagem, se está atacando o conceito genuíno que está em falta. Nós temos hoje homens frágeis, homens que não protegem as mulheres. Homens que, numa situação difícil, num casamento, tem homens que colocam a mulher para resolver e ele fica resguardado. Isso não é masculinidade. Ele precisa, esse homem, de excesso de masculinidade para colocar as coisas no trilho. Então a gente não vai chegar num consenso porque o senhor entende que masculinidade é uma coisa que eu não entendo enquanto masculinidade e tudo bem. Mas, por exemplo, quando você diz sobre excesso de masculinidade, isso é um fator científico, é um fato científico de que homens com níveis de testosterona acima da média são homens que ficam mais ignorantes, são homens que ficam mais burros, são homens que não conseguem lidar com as emoções, são homens frágeis, inclusive. Eu acho que não. Não, isso é um fato científico. Isso é um fato científico. Não é. Isso é um fato científico. Testosterona. Não, isso é um fato científico. Homens que possuem níveis de testosterona acima da média ficam ignorantes. E aí eu vou entrar numa questão enquanto homem. Não, porque esse discurso é um discurso, inclusive, estrutural. Não é um dado falso, é um fato científico. Sim. Vamos lá, vamos trazer a questão. Tá faltando testosterona. Então, mas aí é um discurso muito raso, porque essa testosterona faz com que muitos homens se sintam à vontade para entender corpos femininos e corpos de crianças como vítimas suas. Por exemplo, esse exercício. Essa testosterona faz com que esse exercício. Não, mas aí o senhor está indo em contraponto. O senhor está indo em contraponto a dados científicos que mostram que níveis de testosterona acima da média normal, da média ideal para um homem, o tornam burro, o tornam ignorante, o tornam agressivo. Não, isso é um fato, mas enfim. Não é verdade. É um fato, mas enfim. O excesso de testosterona faz com que o homem proteja a sua família, lidere, decida. Mas aí o senhor fica nessa. Que o homem tenha...
proveja segurança, traga segurança, proteção, mas isso não tem a ver sobre testosterona. Vamos lá. Existem homens, vamos lá, existem homens que têm níveis altíssimos de testosterona e esses homens deturpam o exercício da sua masculinidade a partir do momento que violentam. Por exemplo, eu sou um homem. Não é por excesso de testosterona. Por exemplo, eu sou um homem. E mesmo assim, isso não impediu de eu ser violentado. Eu fui estuprado quando criança por outro homem. Um homem viril, aos olhos masculinos, um homem com altos níveis de testosterona, um homem que exercia, portanto, um tipo de masculinidade, um tipo tóxico de masculinidade. Era um criminoso, uma pessoa perversa. Um criminoso que pode exercer um tipo de masculinidade anomálica. Um tipo de masculinidade tóxica. Esse é o meu conceito. Mulheres que são agredidas são justamente agredidas por homens com altos níveis de testosterona. Esses homens com baixo nível de testosterona não agridem essas mulheres. Um homem gay com baixo nível de testosterona, esse homem, ele exerce uma masculinidade que, para mim, é muito, muito melhor do que uma masculinidade de um homem com altos níveis de testosterona e agride mulheres, agride crianças. Portanto, o nível de testosterona não tem a ver sobre o bom exercício da masculinidade. A masculinidade tóxica é justamente fazer um uso inadequado da masculinidade. Esse é o meu ponto. Não, é um ponto importante. Eu discordo da questão da testosterona. Sinto muito pelo que aconteceu com o senhor, mas do meu modo de ver, uma pessoa que faz uma ação dessa é um criminoso, é para estar na cadeia. Sim. É uma pessoa terrível. Eu só apenas discordo que isso não é exercício da masculinidade. O exercício da masculinidade é proteção da família, é liderança, é provisão. Agora, e complemento, quando nós chamamos uma atividade tão perversa como esta de masculinidade, nós corremos o risco de considerar a masculinidade como algo ruim e teremos, por consequência, homens extremamente frágeis que não vão proteger suas famílias. Eu acho que há um ponto de interseção que nós estamos dizendo. Eu estou apenas dizendo que o elemento linguístico é relevante. O senhor quer falar alguma coisa nos últimos segundos? Não, eu só acho que ficou claro que o senhor assimila masculinidade com nível de testosterona, o que eu acho um tremendo equívoco. Foi o senhor que trouxe essa questão de testosterona, eu nem falei. Eu queria ir por um caminho que eu acho que pelo qual nós fomos convidados, inclusive. É um debate que envolve um conservador e progressistas. E quando a gente... Claro que em linhas gerais nós podemos ter o mesmo caminho e certamente em rodas mais de conversa mais assim clínicas nós teríamos nossas divergências, mas o fato é que todo progressista ele deseja mais liberdade para as pessoas, ele deseja mais garantia de direitos, ele deseja que as pessoas que de algum modo não são assistidas na sociedade sejam contempladas. E quando eu vejo um assunto como esse, eu vou dizer para o senhor que de imediato eu concordo. Eu sou também contra o aborto. O problema é que a gente tem um fato. Eu gostei muito do início da fala do senhor, quando o senhor disse que a gente tem fatos que são da realidade. E o fato que a gente tem é que tem um monte de mulheres que passam por esse processo das piores maneiras possíveis, sem nenhuma assistência do Estado. Eu não quero nem entrar no mérito de dizer sobre mulheres que foram violentadas e acabaram ali concebendo uma criança. Eu estou falando de pessoas pobres da periferia que muitas das vezes, por alguma circunstância contingencial, perderam ali a possibilidade de não ter a criança, e aí elas vão para os caminhos mais perversos que tem, como, por exemplo, dos abortos que são feitos em fundo de quintal. Então eu, como progressista aqui, eu venho dizer em nome de uma postura que não evoca, não convida, e por favor, não é não quero ser deselegante, mas eu defendo aqui o direito do Estado proteger. Já que o homem tem que proteger a mulher, o Estado tem que proteger a sociedade. E proteger exatamente no sentido de saúde pública. A questão do aborto é uma questão de saúde pública. Tem que proteger os vulneráveis. Os vulneráveis, com certeza. E claro que, de novo, se o senhor perguntar para mim imediatamente, eu sou contra o aborto. Mas existem casos em que o
Como é que o Estado pode resolver isso? Eu posso tratar duas questões que o senhor trouxe que eu achei extremamente importantes. Eu também acho que o Estado deve tratar do vulnerável. Eu só acho que o mais vulnerável de todos é o bebê intrauterino, que não tem voz, não pode se manifestar, é uma vida que está ali. E assassiná-la, o assassinato intrauterino, que é o nome correto de aborto, não é direito reprodutivo, nem problema, nem questão de saúde. É um assassinato intrauterino, não resolve a situação. Se assassinatos fossem para resolver situações de política pública, imagine onde nós chegaríamos. Hiperpopulação carcerária, seria certo matar metade dos presos para ficar o número correto? Não seria, é lógico. A mesma coisa que eu digo, a solução para isso não é matar um ser humano que é absolutamente indefeso, é o mais indefeso. Outra situação que eu lhe digo, que sim, há mulheres que passam por situações de abuso e tudo mais e acham que vão abortar solucionando. Tenho de dizer, independentemente da questão muito grave que é matar uma pessoa intrauterina, o aborto não soluciona. As pessoas que abortam têm traumas perversos, rememoração, flashbacks do aborto, ficam com disfunções sexuais, relações difíceis com os filhos que têm depois. É algo muito perverso para a mulher, é um caso muito grave. E no Brasil, eu já passo a palavra para o senhor, falei bem menos, mas eu quero que o senhor fale, que é muito importante. No Brasil, ter o filho e dar para adoção não é crime. O que eu estou dizendo é que não há opção justificativa, a meu sentir, e lhe digo respeitosamente também, que matar um bebê uterino seja solução, seja para a mulher que sofreu ou qualquer uma outra. É uma vida que está ali, inclusive, provavelmente, de uma mulher. Todo cristão não usa nenhum método contraceptivo, porque para mim todo método contraceptivo é abortivo, é assassinato. Todo cristão, quem vai assistir esse programa, vai dizer assim, eu não uso nenhum método contraceptivo. Pronto. Se sim, eu me converto ao cristianismo agora. A primeira questão. A conversão tem que ser genuína. Primeira resposta, né, para a colocação interessante que o senhor trouxe. O senhor se surpreende com a proposta de dar uma criança para adoção. Mas muito mais surpreendente é a proposta de matá-la, de assassiná-la. Agora o senhor me permite agora, né? Não quis dar naquele momento a voz, o senhor espera agora um pouquinho. Muito mais gravosa e terrível do que a proposta de dar uma criança para adoção é a proposta de dizer que vamos solucionar o problema matando-a. Isso é absolutamente terrível, é dizer que provocar aborto é assassinato. Continua o tema. A segunda questão não é do tema, mas eu dizer, a vida, ela inicia na concepção. Qualquer método anterior à concepção não é abortivo. A vida inicia na concepção. Aliás, é a única mudança brusca, relevante que acontece na história da humanidade é a concepção. Da concepção à velhice, nada muda. Que canal mágico é esse, o canal vaginal, que antes do canal vaginal a pessoa pode ser assassinada e depois não pode? Não há razão para defendermos isso. Então são duas situações importantes. Obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço. O primeiro ponto que eu queria levantar é sobre essa questão de quando a mulher ela é violentada, você diz que o provocar o aborto é assassinato e que nesse caso a mulher ela tem que viver com esse fardo por 9 meses dentro do corpo dela e depois doar, como você mesmo disse, né? Só que assim, eu morei por 15 anos na frente de um orfanato. As crianças sofriam abuso, as crianças sofriam maus tratos. E quando a gente fala disso, a gente mostra que é muito raso você falar, doa. Gera 9 meses. Fica aí, 9 meses. Você fala que o flashback que a pessoa tem ao abortar é gigantesco. Só que ao ponto maior tudo bem, a mulher ela sentir esse flashback, tudo bem, ela sentiu o flashback de quando ela teve esses problemas, é tranquilo. Aí quando ela pensa em abortar, é assassinato. É tranquilo? Como assim? Não estou dizendo que é tranquilo, não. É muito Não. Eu estou falando que você fala sobre as pessoas que abortam, que após o aborto a pessoa vai ter
Esses flashbacks de ela vai ter essa questão da depressão. É uma lista enorme de situações. Exatamente. Mas eu posso só dizer, a única coisa que eu discordo do senhor é o seguinte: orfanato é um espaço que tem que melhorar bastante. Isso aí eu concordo, tem que melhorar bastante. O que eu discordo é que a solução é matar as crianças. Porque se a solução for matar as crianças, a gente vai solucionar tudo assim, dessa forma. Superpopulação carcerária, mata metade dos presos. É assim, superpopulação em uma cidade, vamos matar aqui 25%. O assassinato não pode ser uma proposta de solução para um problema que é real, que existe. Mas tem uma outra questão. O senhor não acha que tudo bem, o senhor acha certo a gente está matar as falando de crianças? provocar o aborto é um assassinato. Ninguém está falando de superpopulação, ninguém está falando de superpopulação carcerária. O que a gente está... Eu sei, eu estou dando um exemplo. Não, porque sim, o senhor sim. está dizendo assim, em vez de botar no orfanato, mate. Isso eu sou contra. Não. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei para você explicando que na parte que você diz pra gente assim, que a pessoa que ela causa o aborto ou ela provoca o aborto, ela, nesses momentos, o que acontece é ela ter os flashbacks após o aborto de ela ter depressão, ela se sentir... É uma lista enorme, infelizmente. Beleza. Infelizmente, certo. Só que a mulher, quando ela é violentada ou qualquer outro ponto, tudo bem ela sentir esses flashbacks. Tudo bem, ela não. gera... Exato, é isso que eu tô te perguntando, entendeu? O que eu estou dizendo é que o aborto não soluciona a perversidade inimaginável, terrível, inenarrável que aconteceu com a mulher. O que eu estou dizendo é isso. Abortar não curará a mulher. Pelo contrário, colocará sobre ela um novo trauma. É isso que eu estou lhe dizendo. O aborto ele não apaga o trauma que aconteceu no abuso, do caso que o senhor está trazendo. Então, o aborto é ruim tanto para a mulher quanto, claro, para a criança que é assassinada. Mas a mulher carregar por 9 meses isso e gerar um filho que ela não pode, às vezes, igual o nosso amigo falou, até nessa questão de... Ela não pode criar? Ela não consegue criar. Ela tudo dá bem. pra adoção. Então, mas é justamente isso que eu tô falando. Ela vai lembrar disso depois. Ela vai falar, foi alguém que foi gerado por mim. Trauma, mas não é nunca, nem de perto, um trauma equiparável ao aborto. As mulheres que abortam sofrem muito. Mas aí é um problema, esse é um problema que você não está vendo, porque quando você fala que é um trauma que não é tão equiparado ao ponto, significa então que o trauma na sua visão, não na visão da mulher. Você coloca isso como se fosse o que você pensa. Mas é aquela questão, deixa eu só falar um ponto. O tempo, e mesmo que fosse, mesmo que o senhor tivesse razão sobre todos os traumas que o senhor está dizendo aí, a gente nem discutisse esse tema, mesmo que fosse o que fosse, não justificaria matar um ser humano por isso. Não se pode, a pessoa tem dignidade por ser. O ser humano tem dignidade, deve ser protegido, ainda mais um ser altamente vulnerável, como é uma criança. Mas a mulher, ela tá vulnerável também. Ela foi vulnerável quando ela foi... Então não mate nenhum nem outro. Então nós tivemos um presidente negro no Brasil em 1910, Nilo Peçanha. Isso é um fato importantíssimo. Nós tivemos, por exemplo, o patrono da literatura nacional é Machado de Assis, considerado um negro. O senhor é uma pessoa muito inteligente, né? Deve conhecer a história do Brasil e sabe que nós passamos por um processo de 400 anos de escravidão, né, de um povo que se diferenciava justamente pela questão racial, pela cor da pele. Há um tema... Só deixa eu finalizar, daí eu dou... porque haverá um tema sobre isso, bem específico, perfeito. Só isso. Aí, depois desses 400 anos de escravidão, quando houve, né, a abolição da escravatura, esse povo ele não foi integrado na sociedade, né? Inclusive, houveram leis, como a lei de terra, que fez com que esse povo impedisse acesso a terras e trabalho. Existia, por exemplo, a lei da vadiagem, onde pessoas que não tinham trabalho, emprego, elas eram submetidas à prisão, né? E óbvio que quem não tinha trabalho e emprego naquele período era justamente as pessoas que tinham sido escravizadas, tinham sido libertadas e não tinham recebido nenhum tipo de amparo estatal para ingressar na sociedade. Inclusive, muitos teóricos e intelectuais eugenistas da época, né, a gente está falando do fim do século XIX, início do século XX, defendiam o embranquecimento da população, trazendo, né, imigrantes europeus para ocupar vagas de trabalho aqui no Brasil, né? E esse embranquecimento da população ele iria acontecer
tanto pela vinda de imigrantes europeus, quanto pela mestiçagem que você está defendendo agora. Existiam, inclusive, intelectuais que acreditavam que depois de um certo número de cruza entre raças, né, a raça negra iria desaparecer do Brasil e iria ficar somente brancos aqui no país. Então a mestiçagem ela também foi utilizada como uma ferramenta de embranquecimento da população brasileira. Qual é a porcentagem de negros no Brasil? Qual é? Ficou bastante claro que... Qual é a porcentagem de negros? Não sei o dado, mas só deixa eu falar. O senhor está dizendo que a mestiçagem embranqueceu a população brasileira? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existia uma teoria eugenista no início do século XX que acreditava nisso, mas que se mostrou falsa. Isso. Agora eu pergunto... Deixa eu fazer a pergunta. Então, o senhor acha que depois de 400 anos de escravidão, onde a população negra não teve acesso à sociedade, não foi integrada na sociedade, essa população passou por um processo de embranquecimento através desses intelectuais eugenistas, e aí o senhor acha que mesmo depois de tudo isso, não deixou nenhum tipo de herança na cultura brasileira e nas instituições brasileiras que desde então são capitaneadas por pessoas brancas, né? Deixa eu responder. Com pequenas exceções que você, inclusive, levantou, mas que são uma exceção dentro de 500 anos de história do Brasil. A escravidão não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele. Você sabe que a escravidão sempre houve, é uma chaga terrível da humanidade. Sim, mas aqui no Brasil, né? Deixa eu responder. Trazer o nosso recorde. Então, você quer falar do Brasil especificamente? Claro. Os negros que foram escravizados pelos portugueses... os negros, escravizaram os portugueses do século XV ao XVIII. A escravidão brasileira se deu do século XVI ao século XIX. Antes disso, portugueses já eram escravos dos negros do norte da África, os piratas berberescos, os piratas da Berbéria. A escravidão é uma coisa horrível. É tirar do ser humano a dignidade, tratá-lo como coisa. O erro está em achar que isso tem a ver com a cor da pele. Não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele. Negros escravizam negros, brancos escravizam brancos, brancos escravizam negros e negros escravizam brancos. Aliás, o nome escravo vem do nome eslavo. Claro. O nome escravo vem do nome... Não, deixa eu falar. É porque você não está respondendo a minha pergunta. Eu estou perguntando... Não, é que assim, o senhor está falando sobre a escravidão. Você não falou da escravidão no Brasil. E no Brasil ela tem um recorde racial. Mas não tem a ver com a cor da pele. Independente, no Brasil tem um recorde racial que deixou uma herança. Deixou uma herança. Mas não foi... Não foram brancos escravizados no Brasil, foram negros. Esse processo de escravidão deixou uma herança cultural para o Brasil cor da que pele. Se chama racismo estrutural. São povos que escravizam outros povos. Perfeito, mas no Brasil foi um povo Professor, branco. A gente tem que combinar assim, um fala, o outro escuta. Eu escutei o senhor falando. Mas aí na sua análise, na minha eu estou respondendo perfeitamente. Na minha análise eu estou respondendo exatamente o que o senhor perguntou. Pode ser que o senhor não esteja satisfeito com a resposta. Já é uma outra questão. O que eu estou lhe dizendo é que a escravidão não tem nada a ver com a cor da pele. E existia no Brasil, inclusive, escravos brancos. O que eu estou dizendo é isso. Tem nada a ver com a cor da pele. E estou dizendo que a mestiçagem é natural, tanto que tem aqui famílias aqui, porque eu estou dizendo que tem famílias aqui, porque tem em todo canto do Brasil, em que tem pessoas das mais diversas tonalidades de pele que são casadas. E essa é a nossa beleza, essa é a nossa identidade. Nós somos um povo mestiço, nós somos um povo que superamos as diferenças, nós somos um povo que nos misturamos e criamos uma cultura belíssima, única, uma cultura inigualável. Uma das maiores belezas que nós temos no Brasil é isso. E essa proposta de dizer que há racismo estrutural onde não há, divide as pessoas com uma senzala ideológica para dominar principalmente o negro. Quando o negro não vai achar que ele não é um indivíduo, vai achar que antes ele deve se identificar pela cor da pele. Isso destrói o negro. A gente tem no Brasil legislação, por exemplo, da lei contra o racismo, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, a lei de cotas raciais. A gente está quase acabando esse tempo, né? Mas eu gostaria só de refletir. Se existem leis, essas leis elas foram criadas em cima de dados. Esses dados, eles mostram que existe racismo no Brasil, e esse racismo ele acontece de forma estrutural a partir do momento que a gente tem instituições onde a representação do povo negro ela é muito inferior ao número de pessoas
negras na sociedade. Institucionalmente é que não há racismo, não há uma lei que discrimine uma raça. Não existe uma lei no Brasil que discrimine uma raça. Institucionalmente, que é um dado formal, aí é claro que não há racismo. Qual é a lei que diz que só pode ter concurso para determinada raça? Agora, com as cotas, é que se estabelece o racismo e não apenas isso, o tribunal racial. O cristianismo é exatamente o corpo ideológico que combate as ações coletivistas decorrentes do comunismo. O comunismo, como era de índole econômica, dividia as pessoas em categorias econômicas, patrão, empregado, trabalhador, burguesia, enfim. E essa mesma metodologia passa a ser utilizada agora no âmbito ideológico, só que, em vez de ser o discurso econômico, é ideológico. Por isso que hoje o comunismo divide entre negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, índios e não índios, nordestinos e sudestinos, e assim sucessivamente. É uma divisão de categorias ideológicas para exercer o poder sobre como elas falam, pensam e agem. E aqui me permita só mais uma pequena coisa que eu passo a palavra para o senhor. Essa estrutura de domínio pela fala também provém da escola de Frankfurt, com alguns pensadores, e outros fora da escola de Frankfurt, como Ludwig Wittgenstein, que no livro 7 da proposição 7 do livro Tratados Lógico-Filosóficos, diz aquela proposição famosa, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sobre o que você não pode falar, deve se calar, dizendo que o controle da linguagem exerce o controle do pensamento e, portanto, o controle da ação. A resistência a isso, penso eu, é o cristianismo, e não faz mais sentido dizer que uma pessoa pode ser comunista e cristã porque há exatamente uma oposição entre essas duas visões de mundo. E qual que seria o oposto do comunista? O cristão, ele deveria ser o quê, então? O cristão, ele é o oposto ele tem que ser não comunista. Não, o que é o não comunista? Qual que é o contrário? É o cristão, porque o comunismo hoje é no âmbito ideológico, não no âmbito econômico. Vou dar um exemplo para o senhor que não há oposição entre comunismo e capitalismo, que é isso que talvez o senhor queira falar. Não é o que eu quero falar. O parceiro comercial do Brasil é a China. É que você é o professor. Eu não vou lembrar de absolutamente nada que você falou no começo, porque é muita história e eu não terminei nem o ensino médio. Mas eu entendi que o senhor usou eu lhe peço perdão, os termos históricos. Limitação. Né? Não, tranquilo. A gente está aqui para debater sobre a temática. A temática é: não dá para ser cristão e comunista. O que dá para ser? Qual que é o oposto do comunista? Nesse caso, da sua frase que o senhor mesmo elaborou. É o cristão. Na história, é isso? É isso que eu expliquei, que o senhor parece que não prestou atenção. Não, prestei sim. Eu não vi que parte da história que o contrário de comunista é cristão. Qual livro? Já que houve o deslocamento do âmbito econômico do marxismo para o âmbito ideológico. Nesse deslocamento do âmbito econômico para o âmbito ideológico, o opositor do comunismo deixou a ser o cristianismo. Não é por acaso que os esforços do comunismo hoje, muito conhecido por alguns como marxismo ideológico, os esforços do comunismo hoje são exatamente no sentido de descristianização do Ocidente. É por isso que há várias ações do marxismo ideológico para descristianizar o Ocidente. Como são opostos comunismo e cristianismo, é por isso que um não pode ser o outro. Só há 3 opções de alguém dizer que é cristão e comunista, a meu sentir. Eu lhe peço licença para falar dessa forma. As 3 opções são: ou a pessoa não sabe o que é comunismo, ou a pessoa não sabe o que é cristianismo, ou a pessoa não sabe o que é nenhum dos dois. E aí a pessoa que sabe o que é comunismo precisaria saber pelo menos qual que é o oposto desse comunismo para colocá-lo no lugar. O cristianismo. O cristianismo que, economicamente falando, Jesus era quem? O que falou para o jovem rico: vende tudo e dá para os pobres. O que falou que tinha que dividir o pão, que tinha que dividir o peixe, que falou que era mais fácil um rico que era mais fácil um camelo passar por um buraco lá de uma agulha do que um pobre entrar no reino do céu. Então, economicamente falando, Jesus era o quê? Comunista ou Jesus era cristão? Comunista porque não Jesus era. não era cristão. Comunista não era, porque se ele está pedindo a alguém para vender algo, a pessoa tem que ter propriedade privada. Do contrário, não teria nem o que vender. Jesus? Você está dizendo essa história? Se o senhor está dizendo que Jesus era para alguém vender algo e você está dizendo que ele era comunista por conta disso, é isso que o senhor quer dizer? Não é o que eu quero dizer. Eu estou falando se o contrário de comunista é só cristão e a base do cristianismo é o próprio Cristo. Economicamente, qual que é a ideologia de Jesus Cristo, economicamente falando? Os países hoje que são
comunistas têm por base econômica o capitalismo. Eu estava ouvindo o meu parceiro que me antecedeu, e talvez faltou um pouco de conhecimento bíblico para ele citar Atos 4, né? E se aquilo que Paulo fazia, por exemplo, em que os cristãos levavam os seus bens para que fosse distribuído a cada um segundo a sua necessidade, e isso está na Bíblia, não é ser comunista, eu não sei o que é. Excelente colocação, e eu lhe mostro a diferença. Por favor. A caridade é uma instituição cristã, mas a caridade pressupõe o elemento da voluntariedade. O comunismo sequestra o nome caridade e mata o elemento da caridade, que é essencial para a capacidade moral envolvida neste ato, que é o da voluntariedade. Você não ter propriedade, o Estado pegar sua propriedade e distribuir, seja para quem for, não é o que o cristianismo diz. O cristianismo diz que você deve sim ser caridoso, mas o elemento moral essencial para a caridade é o elemento da voluntariedade, que é exterminado em qualquer proposta comunista, que, por sinal, é extremamente destruidora da liberdade humana, inclusive da possibilidade da pessoa exercer a caridade. Eu discordo, respeito. Em que ponto o senhor discorda? Em que ponto? Porque quando Paulo chegou Você acha que houve obrigação para alguém fazer isso? Houve, porque na verdade, assim, se eu pegar outros versículos, por exemplo, que remetem a esse tipo, não fala sobre exatamente caridade em si. Foi uma imposição que Paulo fez naquele período. Teologicamente não há imposição. Não há nenhum. É impossível você impor a alguém ser cristão. As obras, é possível, o cristianismo propõe a rendição genuína interna. O cristianismo não pode ser imposto. Falaciosamente bonito nos dias atuais. Se a gente pegar a história da igreja, não é assim que funcionou. Aí o cristianismo cresceu no século I. Diocleciano, no ano 303 d.C., determinou que todos os textos cristãos fossem destruídos e os cristãos fossem mortos. Foi ali que mais se expandiu o cristianismo. Agora, isso não tem muito a ver com o que nós estamos dizendo. O que eu estou dizendo é que a visão de mundo comunista abandonou o elemento econômico e passou a atacar no elemento ideológico, e por isso encontrou quando eu me sentei aqui, eu acabei de mostrar para o senhor, que é um teólogo incrível, um pastor, acredito que incrível assim como teólogo, que está na Bíblia um ato comunista praticado por Paulo. O senhor ainda... Não, por que nós discordamos? Por que eu discordei que era? Porque naquele ato, o elemento da voluntariedade é que é essencial. Sim, há uma orientação na moralidade cristã. A questão comunista, o senhor acredita que seja uma questão imposta? Se não há propriedade privada, se você não tem disposição sobre seus bens, é totalmente diferente do que aconteceu na igreja primitiva. As instituições mais caridosas do mundo até hoje são cristãs. Se nós tirarmos a voluntariedade da caridade, isso não é cristianismo. Porque o elemento da moralidade está intrinsecamente, visceralmente ligado à voluntariedade. É o fato de você escolher fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Se você pegar hoje todas as grandes associações que se fazem, são de formas extremamente voluntárias. Ninguém está lá imposto. Os regimes comunistas, eles sequestram. Na verdade, não houve na história ainda, e o senhor deve saber disso, um regime que seja 100% comunista. Isso nunca aconteceu. Se você pegar, por exemplo, na época de Estado, você vai citar governos que foram ditatoriais. E aí tem inúmeros exemplos que foram e seguiram realmente o regimento comunista, e isso nunca aconteceu, historicamente. O senhor estava falando do comunismo, né? Você está falando que Atos era comunista, né? Eu disse que era assim. Eu disse que aquilo é um ato comunista. Se aquilo não for um ato comunista de você trazer os bens para a liderança e a liderança redistribuir isso para cada um segundo a necessidade, se isso não é ter um ato comunista e capitalista, que não é. Não é, porque, mais uma vez, está aí morto o elemento da voluntariedade. Segundo, capitalismo não é oposto de comunismo, é isso que eu estou lhe dizendo. A China é o parceiro comercial número 1 do Brasil. Você viaja para a China, uma viagem que eu fiz, só um momento, uma viagem que eu fiz para a Tailândia, fez conexão em Dubai, e na volta havia muitos brasileiros que haviam ido para a China e voltavam na mesma conexão que eu estava. Eles iam fazer o que na China? Sabe o quê?
Negócios. É que o senhor está desassociando o capitalismo do comunismo. A China é o país mais capitalista que tem. Como o senhor falou anteriormente, por exemplo, o que seria o antagonismo do comunista? O senhor falou que é o cristão. Cristão. Não faz o menor sentido, mas eu respeito. Aí foi perguntado ao senhor, o que seria, então, o cristão poderia ser o quê, economicamente, politicamente dizendo? O cristão? O cristão, ele exerce um capitalismo de modelo, direita, seria isso? Um modelo de liberdade. O senhor, como conservador, defendendo a visão conservadora aqui, o senhor defenderia esse... O capitalismo, esse é o ponto, o capitalismo, eu não defendo o comunismo de maneira nenhuma. Eu acho até, assim, não gostaria nem de dizer aqui, mas acho que o comunismo tem uma origem que não é das melhores. Então eu não defendo o comunismo de maneira nenhuma. Eu sou, assim, anticomunista, certo? Mas o que eu estou lhe dizendo defende que... exploração, então, porque o capitalismo ele vem da exploração da mão de obra. Não, senhor, não defendo não. Eu defendo a liberdade, defendo a possibilidade das pessoas crescerem, defendo a possibilidade das pessoas terem um progresso em suas vidas, tanto intelectual, quanto material, como espiritual. Eu defendo a pregação da palavra da libertação, que é o cristianismo. Eu defendo... Teoricamente ou na prática também? O cristianismo? Só a sua defesa, ela acontece de forma teórica somente? Na minha vida pessoal? Ou exatamente na sua vida pessoal? É praticante também? Se o senhor considerar fundar, por exemplo, uma escola bíblica nos lugares mais perigosos do mundo, na Guatemala. O senhor doutrina pessoas na Guatemala, então, eu a não serem doutrino cristãs? ninguém. Não. Eu prego a liberdade. Eu prego a liberdade. Com doutrinação religiosa. O que o senhor faz também é doutrinação. Todo mundo doutrina, todo mundo expõe suas ideias. A gente não deve ser proibido de fazer isso. O que a gente deve ser proibido é de acho bacana. Não é possível uma pessoa ser cristã e ser comunista. É uma resposta muito vaga, pastor. Eu expliquei na primeira parte a estrutura intelectual. Talvez o senhor ache. O senhor disse que não entendeu porque tem o segundo grau. Eu tenho certeza. Não foi eu que disse isso. Foi outra pessoa que sou graduado, inclusive sou teólogo também. Foi outra pessoa que disse. Apesar de bastante tempo, eu já não sou praticante, porque... após crescer no cristianismo, me tornei ateu, exatamente porque busquei conhecimento histórico. O comunismo é ateísta. Histórico, e com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu sou comunista e sou ateu. Sou comunista e sou ateu. Isso é muito importante, porque o comunismo é, na sua base filosófica, ateísta. Isso é a coerência. Mas eu conheço a sua porque eu já vim dela, sou oriundo dela. O comunismo é ateísta, portanto, mais uma vez, não pode ser cristão. Quando a gente fala de família tradicional brasileira, eu acho que o conceito se deturpou muito. Eu acredito nesse conceito. Eu tive uma família que é considerada desse conceito tradicional e sou líder de uma hoje. Porém, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente fala que muita da família tradicional hoje são uma mãe solteira, né, que o pai abandona a criança de alguma forma, abandona a mãe, enfim, e consequentemente, a mãe tem que trabalhar, tem que ter outras atividades que não seja ser a responsável pelo lar, como a gente espera numa família tradicional. Nesse sentido, quando a gente fala da escola, né, eu acho que nesse caso o Estado ele tem que se intervir na educação da criança, seja em vários determinados pontos. O senhor, por exemplo, vem da região Nordeste, que é uma região onde tem muita, por exemplo, natalidade, né, de crianças. Mortalidade? Não só mortalidade, mas muita natalidade nasce muito. Perdão, eu quis dizer gestantes, né, que são crianças, né, abaixo dos 14 anos. Eu acho que isso muito por conta da falta de educação que essas crianças têm. Nesse sentido, eu acho que o Estado ele tem que se intervir na educação da criança, desde tudo. Até porque, se eu não tenho uma pessoa, uma figura para ensinar essa criança o que é intimidade, o que é sexualidade... O que eu digo é que educar é exatamente isso que o senhor falou por último, mostrar o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que não é belo. Isso depende da família. Nós não podemos terceirizar isso para o Estado, para a escola. Cabe à escola ensinar português, matemática, física, química, mas cada vez menos tem feito isso. Tem substituído o elemento conteudista
por um elemento de doutrinação, aí sim, de moralidade, de dizer como deve agir, sobre o que é certo e o que é errado. A escola não deve fazer isso. Quem deve fazer é a família. Há respaldo, inclusive, constitucional para isso. O artigo 205 da Constituição da República diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então a família deve, a meu sentir, tomar conta dessa parte. O senhor mesmo diz que é líder da sua família, de uma família tradicional. Então cabe ao senhor e às pessoas que estão nessa posição, a meu sentir, como cabe a mim, educar os filhos, mostrar o que é certo, o que é errado, o que ele deve seguir, como ele deve se comportar. A questão da sexualidade deve ser uma educação que provenha do ambiente familiar, porque muitas vezes a escola tem pessoas que têm visões de mundo que são opostas às nossas. Então nós temos que saber que queremos que nossos filhos sejam educados naquela visão de mundo que nós temos. Ao terceirizarmos para a escola essa visão de mundo, nós estaremos correndo o risco dessas pessoas estarem sendo doutrinárias numa visão de mundo totalmente diferente. Deixa eu só dar um dado do que a escola tem feito hoje ao abandonar o conteudismo e querer doutrinar as pessoas. Se eu passar esse dado, eu posso comentar um... Comente rapidamente para dar tempo para nós dois falarmos, né? O senhor comentou sobre a doutrinação e, nesse sentido, eu acho que, falando de democracia, até a liberdade que o senhor prega como cristão, que o senhor comentou agora há pouco, a sociedade, no geral, escolhe seus representantes a partir de doutrinas, inclusive cristãs. E, nesse sentido, eu elegendo meus representantes e tendo lá do Estado, eu concordando ou não, mas tendo do Estado pessoas que criam essa cultura, aí seja de cristianismo, seja de qualquer outra doutrina, já a sociedade já não deu o recado de que ela quer que aquilo seja passado dentro de uma escola, por exemplo, ou na criação do conteúdo escolar? Na teoria eu concordo com o senhor. Eu concordo com o pluralismo educacional como uma expressão educacional do pluralismo político que está no inciso 5º do artigo 1º da Constituição da República. A Constituição da República, no artigo 1º, no inciso 5º, fala que é um dos fundamentos da República o pluralismo político, cuja expressão educacional é pluralismo educacional. O que é isso? Que tenha uma educação cristã, que ore de manhã, que seja devocional, mas não impede que tenha uma escola islâmica, uma escola ateísta, uma escola satânica, uma escola seja lá o que for. Ter toda essa gama de liberdade. Só que na prática isso não acontece. O MEC, ele tem uma só visão de mundo e é uma visão comunista, sim, do ponto de vista ideológico. E não só isso, o MEC é um monstro. Dos 600 a 700 mil servidores públicos civis da União, dos servidores da União, tirando os militares, que tem em torno de 650 mil, eu devo lhe dizer que mais da metade é do MEC. Será que o senhor pode começar discorrendo por que o senhor acredita que é a verdadeira afirmação aqui? Porque pode haver crenças múltiplas, relativas, mas não verdades relativas, múltiplas. Você pode até crer que uma coisa seja verdade, mas ela não será em relação a você, porque se aquilo for verdade é em relação a todo mundo. Muitas crenças divergentes e contraditórias são possíveis, mas verdades contraditórias não são possíveis. O que é verdadeiro para todo mundo. É por isso que eu estou dizendo que não existe verdade relativa, porque o que é verdade para todo mundo. E nós só podemos ter conhecimento de fato. Aliás, na história da humanidade, no livro do Teeteto de Platão, há uma construção da definição de conhecimento, que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Então, a verdade, inclusive, é um dos pressupostos do conhecimento. Então, por isso que eu acho que a verdade, eu tenho a convicção disso, é um elemento que é absoluto e não relativo. Eu acredito que a verdade é absoluta apenas em relação a alguns temas. No caso da matemática, a verdade é absoluta. No entanto, em uma série de temáticas das ciências humanas, a verdade ela não é absoluta, porque ela acaba sendo construída socialmente. Deixa eu citar um exemplo para o senhor. A concepção, inclusive um dos temas é a família, né? Provavelmente o senhor vai defender que a família é homem e mulher e trazer toda uma... o que você acredita, né, que é verdade, é uma concepção que existe hoje em dia a respeito. O que eu acredito que é verdade pode mudar.
O que não pode é ser verdadeiro depois de deixar de ser verdadeiro. Então, Algo que é verdadeiro para todo mundo em todo tempo. Agora, eu posso crer coisas que mudam, ou eu posso estar enganado quanto à minha crença sobre algo ser verdadeiro. Então, se ela está sujeita à mudança, eu acredito que ela não é absoluta. Eu acho que a verdade, ela, em determinadas temáticas, ela vai ter uma variação de acordo com cultura e vai ter uma variação de acordo com o tempo. O senhor, quando fala, é aquilo que eu estou dizendo, o senhor, quando fala, o senhor pretende que o senhor está falando seja verdadeiro. O senhor não pretende que seja verdade relativa. O senhor, quando fala uma coisa, eu tenho que entender que aquilo é ou não verdade absoluta, porque se for verdade relativa, é verdade só para o senhor. Relativo é isso, é verdade para o senhor, não para mim. Se não é verdade para mim, a gente não tem nem como conversar. Então, eu nunca vou clamar que o que eu estou falando é a verdade absoluta. Eu nunca vou clamar isso. Mas clama que é verdadeiro? O que eu é verdadeiro para quem? O que eu defendo é que, de acordo com o meu embasamento, isso é verdadeiro. E a minha expectativa é te convencer disso, entendeu? Então, pronto, o senhor aceita a existência da verdade absoluta, porque o seu clamor é que o o senhor está dizendo é verdade absoluta, e por isso eu tenho que ser convencido. Como é que eu posso ser convencido de uma verdade que é só sua, se não é minha? Eu só posso ser convencido de uma verdade que tenha pelo menos uma comunicação entre nós dois. Então, eu vou falar que existe sim uma verdade absoluta, porque a gente... Você estava falando há um tempo atrás que cristão não pode ser comunista, certo? Eu sou cristão, eu sou comunista, e a verdade é o seguinte, a gente vê lá Atos dos Apóstolos, vê, por exemplo, Mateus 25, até comentei com o senhor aqui nos bastidores, né? E... Então existe cristão comunista. Ali tem a moral do cristão, Mateus 25, quem quiser, tá ali. Falou de moral de cristão, é ali. Se o cristão não segue aquilo, ele não é cristão. E é isso. O senhor falou que não pode ser cristão e comunista. E já eu trago uma verdade que é uma só. Se você é cristão e você é contra o comunismo, você é contra o que os comunistas defendem, você não é cristão porra nenhuma. É isso que você é, entendeu? Pronto. É isso. Se você falou que você é cristão e comunista, você não sabe o que é comunista, você não sabe o que é cristianismo, ou você não sabe o que é os dois. Eu digo o seguinte, o senhor não sabe o que é ser cristão. Se o senhor soubesse o que é ser cristão, o senhor ia estar aqui e falar, legal, eu gosto do que vocês comunistas estão lutando para defender, eu defendo a mesma coisa, porque o que não é moral é a gente ficar morando na rua, gente não ter o que comer, gente que não tem casa, gente criança passando fome, é isso. Isso aí é verdade só para o senhor ou para mim? Essa é uma verdade para todo mundo. Então não existe verdade relativa. Existe. Por exemplo, o senhor trouxe aí umas verdades aí, que é umas verdades que só o senhor acredita. Não. Que só um monte de outras pessoas acreditam. Mas o fato da pessoa não é a verdade. O fato da pessoa crer em algo não torna algo verdadeiro. Então, no fato da pessoa crer em algo, o senhor tem a ideia de pensar da forma que o senhor quiser. Nós estamos juntos. Então, agora o fato. A verdade é que se o senhor o senhor é contra o comunismo, o senhor é um trouxa. O senhor não é cristão. Não, fique bem tranquilo. O senhor pode achar a forma que o senhor quiser. Eu não tenho o menor tipo de problema quanto a isso. Eu sou a favor da liberdade. Sou a favor da democracia, o senhor pode achar o que o senhor quiser. A verdade absoluta é que todo cara que é moralista demais gosta de dar o rabinho. É isso, tchau. O senhor não pode julgar os outros pelo senhor. Eu digo assim, essa postura aí destoou de todo o nosso bate-papo até aqui. Acho que se a gente for para esse lado, vai ter uma... de todas as pessoas que eu vi, eram pessoas capazes de debater com profundidade, equilíbrio, respeito mútuo. Eu acho muito importante que nós mantenhamos essa postura. Não é? Então, o senhor, eu peço que reflita para futuras situações na sua própria vida, não só aqui, porque esse tipo de postura pode prejudicá-lo. Vejo que o senhor é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem opiniões. É muito importante que nós tenhamos a capacidade de dialogar, de conviver, de sermos tolerantes. Só um pedido que eu faço a vocês, tá bom? O casamento entre um homem e uma mulher deve ser a base da sociedade. O primeiro questionamento. Um homem, quantas mulheres, né? Porque depende muito da sociedade que a gente está falando. E de que sociedade? Porque o casamento entre um homem e uma mulher, como você coloca como a primeira instituição da sociedade, ela não se mantém. Porque, por exemplo, existem diversos casos onde
o casamento aqui como instituição, né? A gente pode falar do casamento civil como instituição social, ou o casamento religioso, ele é apenas uma conjectura criada pela própria sociedade para estabelecer algum tipo de padrão, e que não se perpetua durante a própria existência. Muitos casais se separam, muitos casais continuam juntos, muitos casais não são entre homens e mulheres, né? E aí você coloca que o casamento, esse é o grande problema, é a base da sociedade, como se uma sociedade não pudesse existir sem um matrimônio, por exemplo. E ela pode existir de diversas formas. É só parar de ter uma visão tão eurocêntrica e cristã, claro que é o seu viés, mas olhar para comunidades novamente indígenas, que é o mesmo que eu trago. Não existe casamento, né? Aqui, como você mesmo disse. Não existe casamento em sociedades indígenas, não existe casamento em sociedades aborígenas, não existe casamento em sociedades orientais, por exemplo. Então, colocar aqui que o casamento, na verdade... Essa parte aí, eu acho que o senhor está ligeiramente enganado. Índios se casam, aborígenes se casam e orientais se casam. Não, claro, mas o que eu quero dizer é que o casamento como uma instituição que você trouxe aqui, como a base de uma sociedade, não necessariamente é um fato. Porque existem casamentos que não são de movimentos fixos. Às vezes a pessoa tem ali naquela sociedade, o casamento, ela tem um simbolismo muito mais voltado para procriação mesmo do que uma entidade como aqui é trazido como a base da sociedade. E ainda colocar entre um homem e uma mulher, isso eu acho bastante problemático, mesmo porque você, partindo desse pressuposto, não haveria sociedade, por exemplo, partindo de um casamento, sei lá, entre dois homens, entre duas mulheres. O senhor acha que haveria? Assim, preste bem atenção no que eu estou dizendo, certo? Vou esclarecer para o senhor. Primeiro ponto, eu sou absolutamente a favor de disciplinamento de direitos previdenciários, civis, da relação entre dois homens, da união entre dois homens ou duas mulheres. O que eu estou dizendo é que a união entre um homem e uma mulher no casamento constitui uma célula que não se replica em outros formatos. Porque somente nessa célula básica da união do homem com a mulher que é possível entender que se está estabelecendo a base de uma sociedade, não só naquele momento, mas sim a sociedade que se lança no transcorrer do futuro. A perpetuação da sociedade depende desta base, que é o casamento entre homem e mulher. Repito, só para deixar claro para o senhor, que o senhor me falou que é do movimento LGBTista, para deixar bastante claro, eu não tenho nenhuma oposição ao fato de tratamento previdenciário, tratamentos civis, de união de pessoas do mesmo sexo. Agora, aquela união não é a mesma do casamento entre um homem e uma mulher. Claro, eu concordo com o senhor em algumas partes. Por exemplo, primeiro que eu não sou do movimento LGBTista, nem é essa terminologia correta. Eu não sou do movimento, eu sou apenas um homem gay que também acredita no seu papel na sociedade. E o que eu mais quero dizer aqui com esse ponto é que você está trazendo do pressuposto de que precisa de um homem e de uma mulher para procriação, mas não necessariamente precisa de um homem e de uma mulher como um casamento, uma instituição do casamento para a base da sociedade. Tudo bem, não existe um nascimento a partir de dois homens juntos. Ok, beleza, tudo bem, certo. Mas isso não é o pressuposto para você dizer que não existe sociedade, entendeu? Esse é o ponto, beleza. A gente procria entre homem e mulher. Eu, por exemplo, eu tenho tudo necessário para engravidar uma mulher, entendeu? Eu posso engravidar uma mulher, eu posso ter um filho, e a partir dessa concepção nasce uma pessoa. Só que você colocar o casamento ainda, que é uma instituição a priori religiosa, né? Acredito que aqui você tenha colocado na instituição religiosa. Porque o casamento aqui a gente pode abranger, inclusive, para casamento entre homens do mesmo sexo. Deixa eu só explicar. Aliás, pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Todos nós sabemos que é possível a procriação entre sexos diferentes fora do casamento. Todos nós sabemos disso. Mas este modelo não é o modelo que faz a célula da sociedade. O melhor modelo para ter a célula da sociedade, o melhor, muitas vezes não há o melhor. E se faz o possível para fazer o melhor naquela outra situação. Mas o melhor modelo que está sendo defendido nessa afirmação é o casamento entre um homem e uma mulher,
para a procriação e perpetuação da sociedade. Não, tudo isso a bem, mas afirmação. o melhor é muito relativo, porque, por exemplo, quantas pessoas você pegar numa amostra são realmente casados numa família tradicional? A maioria das pessoas são divorciadas, tem mais de uma família, já tiveram outros casamentos. Mas não é o melhor. Não, tudo bem que não é o melhor, mas Então o casamento entre uma mulher deve ser a base da sociedade. Eu digo que não deve ser. Se você está se baseando meramente no ato reprodutivo, a humanidade se sustentou por milênios, muito mais do que o surgimento do cristianismo, sem essa instituição de casamento. Então, assim, a humanidade se reproduziu entre homens e mulheres, e a sociedade primitiva ali, né, não é o melhor termo, mas enfim, antes da Revolução Agrária, eram de famílias, só que as famílias não eram um homem e uma mulher, era um homem, uma mãe, um tio, não se sabia exatamente quem era o pai, inclusive, quem era a mãe, e a sociedade se perpetuou, o que prova que, de fato, a base da sociedade não é o casamento. Excelente o que o senhor colocou. O casamento como uma instituição entre homem e mulher é uma conquista do cristianismo. O casamento, o cristianismo é quem dá a ideia de um casamento sólido entre um homem e a mulher. Então, eu estou apenas dizendo que você está numa família, que você saiba quem é o pai, é melhor do que você estar em uma família... Porque o senhor falou que não sabia nem quem era o pai. Sim, e quem disse que isso é melhor ou pior? É lógico, você está numa instituição, porque é sólido, é o que cria, é o que dá a liderança para a família. Então o senhor pode... Não está respondendo. Deixa eu só, Por que é melhor ter um pai e uma mãe? Por que isso é melhor? Porque você tem uma organização que vai se preocupar, unir os esforços com homens que são homens. Isso acontecia que antes. Aumentam a masculinidade. O senhor acabou de dizer que não sabia nem quem era o pai. Eu acho que, sem saber quem... Eu acho, essa é a minha opinião, certo? O senhor espere só eu falar, depois o senhor diz o que quiser. Eu acho que a minha opinião, o senhor pode discordar à vontade, mas a minha opinião é muito melhor uma pessoa estar no mundo sabendo quem é o pai sem saber quem é o pai. Porque o senhor falou que antes do cristianismo não sabia nem quem era o pai. Eu estou dizendo que é verdade. Foi o cristianismo que estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher. E é, de fato, esta estrutura conquistada pelo cristianismo, pela visão judaico-cristã de mundo, é essa estrutura que, pelo que vemos, é a melhor estrutura na face da Terra. O que eu vejo que é a melhor estrutura na face da Terra para a propagação da humanidade. Se o senhor acha que é melhor o filho não saber quem é o pai do que o filho saber quem é o pai, aí o senhor pode argumentar a favor disso. Não é questão de ser melhor ou pior. É justamente isso. Eu posso achar que é melhor, mas eu admito que é melhor pra mim. Se você admitir que é melhor pra você e não pra todo mundo, cada um pode tomar a decisão que é melhor pra eles. É melhor saber quem é o pai, porque o pai saber quem é o filho, saber quem é a mãe, porque nessa situação há um você comprometimento. Você apegou bastante nesse termo específico. Deixa eu falar, professor. O senhor não falou? É melhor porque nessa situação há mais envolvimento, há mais cuidado, se forem dois pais? Há mais respeito, Homens. há mais avô. Não tem como ter dois pais, né? Assim, como não? Não. Não tem a propagação, toda a procriação se dá entre a relação do homem com a mulher. O pai é necessariamente quem procria? Ou é quem faz a educação, quem dá a educação, como a gente falou anteriormente? O pai biológico é quem procria. O que eu estou dizendo para o senhor, que a melhor modelo, essa é a minha tese, que é contrário ao que as pessoas pensam, o melhor modelo é ter um pai, uma mãe e seus filhos. É isso que eu estou defendendo. Nem sempre é possível, nem sempre existe assim, e se o modelo não for esse, não quer dizer que está acabado. Então, quer dizer que é possível criar uma pessoa muito bem, é possível ser um homem de bem, é possível ser uma pessoa maravilhosa que contribua para a sociedade. Mas o que eu estou dizendo... Então a sua tese é que todos os casais heterossexuais vão criar um filho melhor do que um casal homossexual. Então não é melhor. Não disse isso, não. Então não é melhor. Não disse isso, não. Eu estou dizendo que todos os casais têm pais que estupram os filhos. Então, o que prova que um pai e uma mãe não necessariamente é melhor. Tanto pais homossexuais quanto heterossexuais. Isso, o que prova que um não é melhor que o outro. Todo filho nasce de uma relação do homem com a mulher. E estando os dois na posição de pai e de mãe com seus filhos, a meu sentir, é a melhor estrutura para ser célula da sociedade. Vamos trazer um exemplo claro. Da visão judaico-cristã. A gente tem um exemplo entre um homem e uma mulher que tem um filho, e esse homem bate no filho. A gente tem um exemplo de um homem e um homem que são pais e tem um filho e não batem. Qual é o melhor dos dois? O que bate ou o que não bate? O que faz as coisas... Fiz uma pergunta. A melhor estrutura não é um casal de um homem com a mulher com o homem batendo no filho, não. A melhor estrutura que tem é o normal, o pai e a mãe, o pai liderando, sendo provedor, trazendo segurança para a família, a mulher amando, trazendo paz, tranquilidade para o lar, cuidando dos seus filhos e tendo muitos filhos, inclusive, tendo 4, 5, 6 filhos. Isso pode acontecer com um casal homossexual?
Não pode, infelizmente não tem como nascer não? filho de casal homossexual. A gente não tá falando de criar. Então, mas só criar não aparece o menino, por isso que não é a melhor forma. É possível, mas não é a melhor forma. Se não for inscrito, inscreva-se.